No nosso mercado de gerenciamento de riscos, a conectividade e a informação são fatores muito importantes. Então, a gente vai discutir um pouco disso hoje e também outras estratégias ligadas ao mundo do GR. Fique conosco, eu sou o Fabrício Souza e esse é o Papo com Especialista. Olá, amigos do Fórum de GR, muito bem-vindos de volta. Esse aqui é o Papo com Especialista, eu sou o Fabrício. Hoje vocês vão perceber uma pequena diferença, que ao meu lado estou sem o Leonardo, mas ele mandou um abraço para todos vocês e a gente vai seguir esse papo hoje muito especial. A gente vai falar de um assunto relacionado ao GR, claro, a gente sempre fala. A gente está com um convidado aqui que representa, além de trabalhar no mercado, representa o mercado, né? Então, Alexandre, muito obrigado. Prazer estar aqui com você e para a gente ter essa conversa com esse nosso público. Boa. Você hoje está como diretor de marketing da Agristec, certo? Perfeito, é isso aí. Além de atuar também em empresa do setor. Então a gente vai falar de vários assuntos aqui. Vamos nos divertir hoje, bater papo. E antes de mais nada, a gente tem que dar aqueles recadinhos que a gente sempre dá aqui no programa. Você que não está inscrito já, se inscreva por aqui, indique para outros amigos que são do mercado ou que não são. A gente hoje acho que vai ter prêmio, não sei, né? Talvez a gente tenha algum sorteio ao longo do programa, então acompanhe aqui e cumpra aqueles 3 Cs, né? Tem que curtir aqui, tem que compartilhar e tem que comentar também as nossas postagens, não só no YouTube, que é onde a gente posta também no Spotify e outros canais de áudio. Então fique conosco aqui e vamos para esse papo muito legal. Começando aqui já com a pequena provocação, a gente conversou ali no bastidores. Você não é um profissional que nasceu no GR. É isso aí, é isso aí. Eu Como é sou. que você veio parar nesse mundo muito maluco do GR? Rapaz, olha só como é que são as coisas, né? Eu sou jornalista por formação, né? E eu trabalhei 20 anos no jornalismo de tecnologia, né? E aí, nesse período, eu trabalhei durante 11 anos na área de comunicação de uma empresa do setor que era a Itautec, né? Uma Uhum. fabricante nacional aí de computador, caixa eletrônico. E eu tive um parceiro meu, um amigo meu, que foi par meu, trabalhou ali no marketing comigo e a gente tinha uma relação de amizade. E ele saiu para trabalhar numa empresa que é desse segmento, né? A empresa, no caso, é a Gap, é uma empresa que faz pesquisa de motorista, que era um momento que a empresa estava em crescimento. Ele foi trabalhar na área financeira de lá. A Itautec era uma empresa que ela estava em dificuldades, tanto que ela acabou fechando pouco tempo depois e começaram a ser vários cortes de pessoal. Eu acabei rodando num desses cortes Uhum. e a Gap estava precisando de uma pessoa para tocar o marketing, né? O Yuri, que é esse meu amigo, me chamou lá para conhecer lá o dono da Gap, que é o Rodrigo. O Rodrigo, né, é um cara que sempre fez muito boas escolhas, exceto essa, né? Que ele decidiu me Arriscou. convidar, decidiu me convidar a pegar um cara que não era do Uhum. segmento, né, para tocar o marketing, e eu tô lá já há 6 anos. A partir desse trabalho veio o convite da Bruna Medeiros, que é a nossa presidente na Agristec, e eu também assumi esse chapéu de fazer ali o marketing e a comunicação da Agristec. Mas assim, realmente eu fui um entrante nesse mercado e Uhum. fui aprendendo, né, com o passar do tempo e participando dos eventos, participando dos fóruns e conversando com as pessoas de experiência. Mas realmente a minha formação passa longe da logística e a gente, assim, ao conviver, né, Fabrício, a gente vai realmente pegando quais são os nós, quais são os problemas, e os desafios de marketing, de comunicação, eles são meio que universais, Uhum. né? Cara, como é que eu traduzo o benefício das coisas? Como é que eu consigo ter uma mensagem com clareza? Como é que eu consigo impactar e engajar as pessoas que eu quero atingir e engajar? Como é que eu consigo motivar clientes, colaboradores? Eu vou te dizer que, assim, na hora que você aplica as técnicas, os desafios são muito parecidos. Acredito tanto nisso que a gente já fez algumas edições aqui falando de comunicação. A gente fez uma específica falando mais de oratória, de comunicação interpessoal também, e a gente fez uma edição com o
com o Marocha, que é um professor, inclusive, muito graduado, falando de marketing no geral, de comunicação também, dando destaques aqui. E sempre aquela máxima, né? Se você trabalha com pessoas, que é muito raro alguém não trabalhar com pessoas ainda, você precisa saber comunicar, né? Isso é muito. Por mais que as relações sejam entre empresas, sejam B2B, as relações sempre vão ser pessoais, né? Exato, A exato. gente, é algo que a gente acredita muito aqui no fórum, a gente gosta muito de provocar esse assunto, é bom você ter falado nisso. E até assim, aí onde que está o papel da instituição, da Agristec, depois você fala um pouco mais do que a Agristec faz, qual que é o papel de comunicação, o que você destaca assim pra gente? Cara, eu acho que hoje a coisa que é um desafio constante nosso é tradução de valor e promover engajamento. Porque assim, a Agristec, ela como entidade de classe, então já falando um pouquinho dela, né? A Agristec ela é uma associação que reúne as empresas do gerenciamento de risco e do rastreamento. Uhum, E também temos entre os associados empresas de tecnologia que estão dentro desse ecossistema. Né? Mas normalmente você pensa ali numa entidade como se fosse sei lá, um clube, uma reunião ali de empresas que têm interesses parecidos ou que fazem algum tipo de troca. E um dos principais desafios que a gente tem, como uma entidade de classe, é de interferir e tentar mudar as circunstâncias que afetam as nossas empresas e que afetam o mercado, uhum, né? Então eu diria assim que essa atuação institucional, né, que é um dos pilares que a gente faz no nosso trabalho, que é a questão da representatividade, é um dos mais valiosos. E a gente precisa da cooperação e da atuação dos funcionários dos associados, né? Nós temos um corpo de profissionais que é pequeno, uhum. né? Mas dentro de cada uma das nossas empresas, e isso não é diferente das empresas do pessoal aqui que nos assiste, você tem um monte de gente que é um especialista num determinado segmento, numa determinada área, e que normalmente o cara está acostumado a fazer o quê, Fabrício? A resolver o desafio que ele tem naquela semana, no dia a dia. E de repente, quando a gente traz para o universo da associação, você pode, através de um grupo de trabalho, criar uma norma, você pode criar um conjunto de melhores práticas, você pode, às vezes, resolver problemas que afetam todas as empresas do segmento. Correto. Entendeu? Então, isso é uma coisa que. E aí vem o desafio do marketing da comunicação assim, legal, como é que você consegue fazer a mensagem de aquilo que você quer e precisa chegar com clareza, com objetividade para o teu público, de maneira que ele se envolva e que ele se engaje. Uma coisa que a gente tem recebido como um feedback muito positivo aí da nossa atuação nesses últimos anos é uma percepção da Agristec estar presente e tendo sido chamada a participar de conversas Uhum. em eventos do nosso segmento. Então já participamos de Intermodal, estou aqui junto com vocês agora aqui no Fórum de GR, temos ido em vários podcasts para a gente falar não só de tecnologia, a gente fala de tecnologia, fala de conectividade, a gente fala de normatização, padrão, qualificação de pessoas. A gente está falando Uhum. aqui, isso é uma coisa que a gente, aliás, é uma das coisas que a gente bate muito, dizer assim, olha, nós precisamos cada vez mais qualificar não só o nosso colaborador, mas qualificar a cadeia, né? Que, né, por exemplo, a gente tem ali uma das nossas pretensões, das nossas ideias, é de criar, por exemplo, assim, uma certificação para instaladores, que a Sim. gente possa, por exemplo, assim, padronizar esse trabalho e dar um selo de qualidade Gristec para aquele instalador e que você que vai procurar um parceiro, vai procurar um fornecedor que seja uma ponta de serviço sua num país de dimensões continentais como o Brasil, que esse cara tenha um mínimo de Uhum. qualidade, que ele tenha um mínimo de confiabilidade no serviço dele. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que, nossa, vamos pensar aqui, né? O que que a gente precisa colocar nessa certificação? O que que é o mínimo? O que que esse cara precisa ter? O que que ele precisa apresentar? Como é que eu consigo auditar e auferir que aquele cara tem isso hoje, que ele terá isso amanhã e que isso faça um processo regular e eu tenho que alimentar essa engrenagem? Então, assim, como ideia, pô, parece Sim, fazer muito sentido. sim. Beleza, então a gente precisa botar isso de pé. Isso, né, lógico, não pode ser não é uma coisa gratuita, isso tem que ser alimentado de alguma Claro. forma, a gente tem que cobrir os custos dessa estrutura, mas se a gente conseguir fazer isso, O cara, a gente vai mercado trazer um ganha. benefício enorme para o mercado É. como um todo. A gente pode observar que mercados muito regulados são mais valorizados. Você pega a indústria farmacêutica, vários mercados, né? Você existe certificações para vários níveis de profissionais e você simplesmente não trabalha se não tiver certificação.
Isso custa? Custa. Só que você expurga do mercado maus profissionais ou profissionais que não têm o mínimo conhecimento, que nem são profissionais, na verdade, né? Pessoas, a gente vê notícia direta aí de pessoas que tentam se passar por médicos, eles conseguem por certo tempo, mas sempre vão ser expurgados em algum momento. Acaba pegando. É. Ó, nessa área de tecnologia, por exemplo, eu tenho uma história de um colega, né, o Flávio, que ele é programador e ele estava no processo de tirar uma certificação Microsoft. Eu Uhum. não lembro qual que era lá, Microsoft, tem lá uma das certificações da Microsoft, mas uma importante. Cara, então ele foi lá, fez a prova, e ele foi no lugar lá que ele fez a prova, ele foi buscar o certificado físico dele. Você tem o eletrônico, então, mas ele foi buscar o físico. Ele pegou o certificado, na hora que ele estava saindo com o certificado na mão, tinha um cara sentado na sala de espera, ele falou assim: Ô, tudo bem, como é que você tá? Pô, eu vi que você pegou o certificado tal, você tá trabalhando? Então tinha Na porta. um recrutador na sala de Aham. espera daquele centro de treinamento ali. Aham. Então, para você ver como às vezes uma certificação é um qualificador que pode fazer diferença entre você conseguir não uma oportunidade de trabalho melhor. Com certeza. Claro, a mão de obra qualificada ela é mais cara, né? Ela exige Ela é mais valorizada, uma remuneração melhor. mas porque ela também entrega uma coisa melhor, Exatamente. entendeu? Assim, então assim, É uma cadeia de valor, realmente. eu brinco assim, você ter um carro com banco de couro e direção hidráulica é melhor do que um carro sem essas coisas. Ele custa mais caro? Custa, Obviamente. mas ele te entrega uma experiência melhor. Exato. Exatamente. E até assim, a gente tá falando aqui, não tá falando do banco de couro, não, a gente tá falando do básico, que é que hoje, por exemplo, já é lei, que é o ABS, né, e o airbag. A gente Isso. tá falando em transformar o básico em regular. Exatamente, assim, então quando você sobe na cadeia, você sobe o valor, você paga mais, mas você também recebe mais, você tem mais benefício. E eu acho que a saída para qualquer mercado, assim, a gente precisa, você falou disso, né, Fabrício? A gente precisa lembrar que as empresas são feitas de pessoas, Exato. né? As relações são B2B, mas quem faz o contato é uma pessoa com a outra, e aí nesse ponto a questão do respeito, da transparência, da reputação é fundamental. E aí eu vou além até dar alguns spoilers aqui, que a gente tem trabalhado no fórum de preparar algo para a linha também mais executiva. A gente sabe que a base é importante, mas a base, minimamente, as empresas, pelo que eu vejo, eu pratico isso, a gente consegue treinar dentro de casa. Claro que se você tiver uma escola de formação, né, uma entidade por trás que ampare isso, é muito melhor. Mas minimamente as pessoas treinam seus assistentes, os operadores dentro de casa. Isso a gente sabe que é a realidade. Mas a gente sente que não tem uma equalização no nível gestão, executivo. Você pega uma empresa A e uma empresa B do mesmo ramo do GR, você vai ter um profissional, um gerente de contas com a formação X, não que seja um problema, mas muito direcionado para um canto, e o outro, caso não tem formação nenhuma. Então a gente quer achar qual que é a média mínima, qual a média ideal desse mercado. A gente está fazendo pesquisas para isso, depois a gente vai contar com o apoio de vocês também, para a gente descobrir, primeiro, qual que é o perfil ideal, o que, que o mercado quer desse Exato, profissional. exato, E aí exato. depois, tá, beleza, como é que a gente consegue subir essa régua agora para capacitar mais gente, para quem e para destacar quem realmente é melhor. Boa, ela uma boa abordagem, aquela coisa assim, ó, vamos primeiro, tem que começar de repente dentro da medida do possível uma pesquisa, e vocês têm Uhum. alcance e público para fazer isso. Cara, como é que está? O que que é o ideal? Aí que você consegue identificar qual o tamanho, né, das lacunas que esse pessoal tem, e aí você consegue pensar em cursos de formação justamente para preencher essas lacunas e levantar o nível desse pessoal. Até porque a gente vê demandas, né? A gente vê no grupo todo dia alguém, eu preciso de um profissional com X características. Se você já tem isso mapeado, fica muito mais fácil. Porque às vezes a empresa, já vi casos assim, eu preciso de um profissional de GR bilíngue. Às vezes você pega um profissional fraco, mas que é bilíngue. Só que você precisava de um bom bilíngue, mas você só tem o bilíngue, então vem o bilíngue mesmo, porque o bom bilíngue eu não tenho, eu tenho o fraco bilíngue, então vem. Pô, às vezes você tem um cara excelente, mas, cara, o inglês que ele fala é aquele inglês de. Então o pouco qualificado em GR vai porque ele tem boa qualificação no idioma inglês ou outro qualquer. Então, talvez a gente pode acender esse assunto aqui no mercado. É, Acho que é uma bandeira importante e valiosa que, se vocês conseguirem ajudar a levantar isso no Fórum de GR, meu, podem contar com o apoio da Gristec nesse aspecto, porque a gente levanta muito essa bandeira da qualificação. e lá eu sei que vocês têm outras frentes também muito importantes. Eu acho que a frente de pessoas, qualquer entidade, eu acho que a frente de pessoas tem que ser discutida. É,
nos fóruns que eu participava há algum tempo da Agristec lá, a gente falava muito disso, a gente falava inclusive de caminhoneiro, que assim, não é o público-alvo, né, da Agristec, ela atende justamente o mercado, mas as pautas eram muito voltadas a caminhoneiro, inclusive, que é o profissional que movimenta esse mercado, né, da logística e, por consequência, o GR. Mas aí a gente tem a frente da tecnologia, que é o Gris e o Tech, os dois são tecnologia, É. né? O que que a gente tem de discussão hoje? Cara, a gente tem tido várias discussões, assim, né? Inovação é um pilar que move a gente. Né? Uma discussão que tem sido bastante acalorada e que nós temos sido chamados a participar e conversar tem sido essa questão da transição das tecnologias de telefonia celular, de Uhum. segunda geração para tecnologias mais novas, e de que maneira isso implica os mercados dos nossos associados, que são as gerenciadoras de risco e as empresas de rastreamento veicular. E Por assim, consequência, o usuário final. e por consequência, o usuário final e a sociedade como um todo, Sim, né? claro. Porque assim, você pensa que quando a gente fala do rastreamento veicular, estamos falando aí de algumas empresas que têm milhares de veículos, entre motos, carros, vans, sob sua proteção, e esse mecanismo do rastreamento é a proteção que este mercado e esse tipo de consumidor consegue ter para o seu veículo. Normalmente, às vezes, você tem carros com perfis que não estão sendo cobertos pelas apólices de seguro convencional. Exato. Então, E assim, mesmo os essa cobertos, né? Às vezes tem o risco que precisa de um. também tem, mas assim, então você imagina que para uma parcela importante do mercado, essas empresas de rastreamento que são nossas associadas, elas suprem esse tipo de consumidor com uma alternativa para que ele possa fazer o gerenciamento do risco do bem dele, Uhum. né? E do outro lado, no gerenciamento de risco e no transporte rodoviário de carga, você tem as empresas protegendo o transporte de cargas, e são das riquezas que a gente sabe a importância do modal rodoviário no mercado brasileiro. Acho que, né, para quem não sabe, mais de 60% de tudo o que é movimentado no Brasil é feito de ponta a ponta por caminhão, e com exceção, lógico, do toviário, do aquaviário e tal. Cara, em algum momento, os outros modais, uma ponta é Vai feita por passar. caminhão. É. E tudo aquilo que a gente, né, bom, este microfone, este bloquinho, esse copo, o celular, a mesa que a gente tá, as nossas roupas, cara, Em algum em algum momento momento passou por um entrou caminhão, num baú de um caminhão. entrou no baú de um caminhão. Então, assim, o gerenciamento de risco atua justamente para garantir a integridade da entrega dessas cargas e prevenir o roubo de carga, acidentes e outros É. sinistros que podem E acontecer. hoje eu diria também a questão do acompanhamento logístico, ver os lead times, ver, né, toda a parte de garantia de entregas. Tem empresas Perfeito, que nem estão perfeito. preocupadas tanto com o risco, mas mais com a performance. E o caminho de se chegar a essa análise da performance é também a comunicação dos rastreadores. Exato, exato. Essas coisas estão todas interligadas, né? Cada vez mais você percebe, assim, seria ótimo se o mercado brasileiro e o nosso, né, os processos e as estruturas do nosso país permitissem lá um just in time, como acontece, por exemplo, sei lá, no Japão, Uhum. entendeu? Onde de repente você não tem nem estoque, nem as coisas estão sempre numa engrenagem tão azeitada, tal. Acho que nós estamos caminhando para isso gradualmente, talvez numa velocidade menor do que a gente gostaria, mas de fato cada vez mais a gente percebe, Fabrício, que essa coisa do valor da informação para tomada de decisão, saber o que acontece quando, isso vai subindo na escala na medida que vai amadurecendo o mercado. Uhum. E isso está acontecendo. E aí, qual que é a grande mudança que a gente tem aí desse papo do 2G? Qual que é a polêmica? Então, a polêmica é assim, né? Como é de conhecimento de todos, a gente teve durante muito tempo a rede 2G, as redes de telefonia celular de segunda geração, predominando no nosso país, certo? E penduradas nos 2G estavam rastreadores veiculares e mecanismos de rastreadores dos caminhões no transporte rodoviário de carga, iscas e outros dispositivos. Eh, Só que, com o passar do tempo e de maneira mais intensa nos últimos 2 anos, a gente viu que, a mancha, né, de cobertura do 2G frente ao território nacional foi diminuindo. O que que acontece? A gente está tendo um processo de migração para tecnologias mais novas, Uhum. tá? E isso vai gerando problemas para o rastreamento veicular e para o gerenciamento de risco. Em que sentido? Ora, se eu tenho um rastreador que ele é apenas 2G e de repente eu tenho uma determinada área onde eu já não tenho a cobertura dessa tecnologia, eu estou gerando uma zona de sombra.
naquele momento é como se é um pontinho que some do radar, seja da Perde a empresa de visão, né? rastreamento, você não. Então aí fica entrou-se naquela discussão, vamos estimular a migração para novas tecnologias, Uhum. né? E para nossa surpresa, né, houve um movimento no mercado, principalmente no final do ano passado, que você teve eh, um, um, um boato, um alarde, uma suspeita de que haveria um desligamento muito importante, muito significativo da rede 2G e que seria um processo iminente. Isso, na época, nos causou surpresa. Por quê? A Agristec, que criou um grupo de trabalho apenas para tratar da desativação do 2G e da migração para novas tecnologias, a gente começou, Fabrício, a fazer contatos diretos com as operadoras e fizemos interlocução em Brasília com a NTT, com a Anatel e mais especificamente com a Conexis. A Conexis, para quem não conhece, é como se fosse a Agristec das telecomunicações. Eles são lá a entidade que reúne Uhum. as operadoras. Quando a gente foi questionar a Conexis, falou assim, Conexis, meu, Explica isso aí. o que está acontecendo? E a informação que a gente tinha das operadoras, assim, não, mas eu não estou fazendo nenhuma coisa, nenhum desligamento brusco, repentino Imediato. e imediato Aham. e de um volume gigantesco do 2G, Uhum. né? E aí, o que que a gente começou a fazer? Começamos a fazer uma campanha de esclarecimento ao mercado, que a gente até brincou, os mitos e verdades do desligamento do 2G, em que a gente começou a explicar, olha, gente, usando as nossas redes sociais, os nossos canais digitais, falou assim, olha, gente, vamos falar o que que está acontecendo de verdade. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante é isso. O desligamento do 2G, ele é um problema e um desafio, e eu vou falar um pouquinho do porquê. Ele é um problema, um desafio que requer a nossa atenção, mas não há motivo para pânico. Tá. Entendeu? É como se a gente tivesse que lidar com um problema que vai se tornar cada vez mais impactante para as operações, mas não tem nada, não tem nenhum incêndio para você apagar, né? Então, vamos lá. Já falei um pouquinho do porquê que a migração e a redução da cobertura do 2G ela é um problema, porque ela vai criando zonas de sombra nos dispositivos que dependem dessa tecnologia. Então é óbvio que. Inclusive os próprios celulares, né? Pessoais. Então, hoje em dia, com a questão da evolução tecnológica, o celular ele é menos afetado. Hum, Eu vou desenvolver um raciocínio e vou explicar por quê. certo. Vamos entender primeiro o que, que é o 2G. O 2G são as primeiras gerações de tecnologia digital, de telefonia celular, e de transmissão de dados, tá? É uma tecnologia já antiga, né? Lembrando que ela está em desativação, né, gradual, uma migração gradual no Brasil e no resto do mundo também, tá, Sim. gente? Na Europa está acontecendo e tal. É até engraçado que alguns países europeus aconteceu um movimento similar ao que está acontecendo no Brasil, onde tinham tecnologias mais antigas que dependiam do 2G e o pessoal pediu, pô, dá para você prorrogar esse sinal um pouquinho, porque isso impacta todo mundo, Uhum. né? É, qual é um desafio? Os fabricantes de equipamentos de telecomunicações, não estamos falando do celular e nem do rastreador, estamos falando do equipamento que vai ali na antena do celular. O fabricante desse equipamento, Lá na torre. o que vai lá na torre, né, ou Aham. nas chamadas ERBs, Herbs, as é. estações rádio base. Esses equipamentos não são mais fabricados, Uhum. já há algum tempo. Então, os grandes fabricantes da Ásia, da Europa, já pararam de fabricar esses equipamentos. Então, o que acontece? Você não tem manutenção no equipamento que está em campo. Quando esse equipamento, seja pela utilização que ele tem, pela degradação natural, pelo fim da vida útil dele, por uma pana Um raio que elétrica, cai um caiu. raio e tal, quando esse equipamento ele para de funcionar, ele é substituído por outro de tecnologia mais nova. Isso é um ponto. Uhum. Então, beleza. Então a gente sabe que essa. Então, assim, eu não tenho equipamento de manutenção. Pifou, eu troco por um novo. Pois bem, é do interesse da operadora de telefonia celular trocar o equipamento 2G por um equipamento de geração mais nova. Por Uhum. quê? Porque eu vou ter mais consumo de dados, eu vou ter mais receita, mais faturamento, ela vai ganhar mais dinheiro com isso. Então, nesse sentido, a operadora fala assim: olha, eu não vou manter numa zona onde eu tenho uma demanda por 4G, por 5G, não vou manter um 2G ali ocupando um espaço valioso na minha estação rádio base. Esses equipamentos são caros, eles custam dinheiro para a Uhum. operadora, né? Inclusive a gente tem Então, roubos de estações, né? Que é outro problema não, também que as inclusive, assim, operadoras enfrentam. me contaram recentemente que roubam a antena, É. roubam a estrutura de aço da antena, e você fala assim, gente, mas que aquilo lá tem o Brasil é bizarro, gente, o Brasil é um país bizarro.
Você Mas tem que pôr um rastreador com chip, você tem que pôr não seja 2G, na torre. na torre. E aí, assim, então, você tem quando pifa o equipamento, eles trocam por um novo. Muito bem. A outra coisa é que, tá bom, por que que isso não se aplica à telefonia celular? A gente tem aquilo que a gente chama do fallback, né? O fallback o que que é? Olha, na ausência da tecnologia mais nova, eu funciono no anterior, Uhum. né? Muitas vezes a gente tem um celular, por exemplo, assim, o meu celular aqui, ele é um celular que hoje ele é 5G. Mas e quando eu tô num lugar que não tem acesso 5G? Ele vai buscar um sinal, tem 4G, ele conecta no 4G. Uhum. Então ele tem o fallback, então ele funciona na tecnologia anterior. Ah, putz, não tem 4G, tem o 3G, beleza, ele faz o Mais fallback um pro degrauzinho. 3G. Pô, não tem o 3G, tenho só o básico ali pro SMS. Ele funciona, então ele vai buscando. Normalmente eles têm os telefones celulares, os produtos de consumo, eles operam em várias tecnologias. Aí eu falei assim, Alex, mas por que que o rastreador, a isca, por que que eles não operam no 3G? Por quê? Ah, então, aí tem uma Por que eles não operam no 3G? tem uma curiosidade. A tecnologia 3G no Brasil, por uma escolha que foi feita naquela época, escolheu-se uma tecnologia proprietária de uma empresa americana chamada Qualcomm, Uhum. tá? Então a Qualcomm é uma fabricante lá tal, e ela tinha essa tecnologia e ela cobrava um pedágio, um royalties para você usar a tecnologia do 3G. Só que o royalties para essa tecnologia era caríssimo. E aí muitas empresas E que fabricam dolarizado, que é pra piorar a para situação. piorar a situação. Mas imagina aqui, ó, isso aí, mas isso aconteceu em vários países, não Uhum. foi só aqui no Brasil. E os fabricantes de rastreadores falam assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o 3G, eu não vou pagar esse pedágio. E quando chegou no 4G, você tinha um padrão mais aberto e você não precisava ter essa despesa. É por isso que os rastreadores pularam a Do tecnologia do 2. 3G e foram. Existe rastreador existe, mas assim, são poucos, menos Uhum. disponibilidade de modelos, né, tal. Sim. Então, hoje, normalmente você tem um celular que ele é 4G com fallback para o 2G, Uhum. né? Bem, é, por que que a migração... Mas Alex, tão bacana, então tá migrando do 2G para o 4G, por que que não simplesmente migrar para novas tecnologias? Por que não troca tudo que você tem direto para o 4G e fica todo mundo feliz? Aí é que está. A migração do parque instalado que a gente tem de rastreadores veiculares por rastreamento, ou aqueles que são utilizados nos caminhões, ou como iscas no transporte de carga, a quantidade de dispositivos é gigantesca. Se a gente quisesse amanhã fazer a migração de 100% do parque instalado no Brasil, eu não tenho certeza se existe rastreador para atender todo mundo de uma Tem vez nem só. pátio pra parar esses caminhões todos. Então esse é um outro detalhe que eu vou falar, que é a questão operacional. Eu estou Sim. pensando só de mercado, assim, Estoque. porque assim, os fabricantes de dispositivos, eles fabricam por uma demanda regular Uhum. mundial Sim, diluído em um longo e período. no longo período, entendeu? Então, imagina, ó, o fabricante lá na China. O fabricante lá na China não vai chegar assim, peraí, eu vou triplicar, quadriplicar a minha capacidade de produção durante um ano só para atender o Brasil por conta dos nossos belos olhos azuis. Isso não vai acontecer. Então, sei lá, digamos que você fala assim, o fabricante, eu preciso de 10.000 equipamentos, 10.000 rastreadores. Aí ele Ela falou, vai te perguntar, beleza, pra quando? beleza, não, ó, Daqui a um ano? vou te entregar 1.000 agora em janeiro, 1.000 em fevereiro, entendeu? E assim por diante. E aí você, então, como então, rastreador para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Certo. Segundo ponto, isso que você falou. Como é que eu faço para mitigar o impacto operacional? Porque você imagina, eu tenho uma transportadora com 100 caminhões. Cara, se eu parar, a operação ela tá rodando o dia inteiro. Se eu parar um caminhão por dia, eu vou parar 100 dias da operação dessa transportadora. Como é que eu consigo fazer esse planejamento e tal? Outra coisa, eu tenho homem-hora de instaladores confiáveis que eu posso fazer essa troca, entendeu? E essa troca vai custar dinheiro. Com O certeza. instalador ele não é uma ONG, né? Ele precisa ser remunerado pelo que ele está fazendo. Então, quem é que vai pagar essa conta? E a terceira é o impacto financeiro para a operação dessas empresas. Entendeu? Assim, como é que elas conseguem, a um só tempo, manter o parque legado e fazer essa troca de uma maneira que consiga ser acomodada no fluxo financeiro dessas empresas. Diante desse cenário todo, quais são as nossas recomendações que a gente tem feito para o mercado?
Fala assim, olha, essa migração está acontecendo. Não, você não precisa sair correndo e fazer tudo da noite para o dia, porque você precisa examinar aonde está a operação do seu cliente. Porque existem situações e situações. Uhum. Por exemplo, vamos falar, nós estamos aqui na Grande São Paulo, nós estamos aqui nos estúdios aqui do Fórum de GR na Avenida Angélica. Pô, estamos aqui em São Paulo e na Grande São Conglomerado Fórum de Paulo, GR. né? Nossos estúdios do conglomerado Fórum de GR. Exatamente. Então, assim, nós estamos aqui, então nós temos na Grande São Paulo, de maneira geral, uma farta disponibilidade de sinais em tecnologias mais novas. Então, se eu tenho uma operação eminentemente urbana, é mais tranquilo. Agora, se eu tenho operações de repente em algumas áreas onde eu tenho disponibilidade de sinal de antena com 2G, ali naquele momento o cliente ainda pode ser bem atendido com isso. Então é preciso que as empresas do gerenciamento de risco, do rastreamento, cada uma examine caso a caso em que áreas eu tenho ou não disponibilidade do sinal e consiga fazer um planejamento da migração, justamente para mitigar esses impactos financeiros, técnicos e operacionais. Técnico eu preciso arrumar o dispositivo novo. O operacional, eu preciso parar a operação do cliente e ter um instalador que vai fazer essa troca. E o financeiro é assim, olha, beleza, eu consigo ter fluxo financeiro para poder bancar, às vezes, o custo dessa migração, da aquisição do equipamento novo, o cliente vai pagar por essa migração de alguma forma, porque são discussões contratuais em alguns casos. Claro. Tem empresas, por exemplo, que ainda Acabei têm... de instalar um rastreador com tecnologia antiga. Entendeu? E aí outra coisa é assim, de repente assim, quando você assim, ainda existe muita disponibilidade no mercado de rastreadores com as tecnologias antigas que dependendo da praça onde ele vai acontecer, da cidade onde ele vai ser atendido, o 2G ainda vai continuar existindo por alguns anos. Uhum. Agora sim, vamos pensar, Alex, ó, tô pensando numa operação de abrangência nacional, o caminhão roda o Brasil inteiro. Cara, você precisa ter equipamentos que sejam mais versáteis, que sejam 4G com fallback pro 2G, por exemplo. Lembrando que assim, né, a migração para o 4G, ele também não é uma solução que resolve todos os problemas. Por quê? Porque eu tenho situações, por exemplo, em regiões do país, onde eu já não tenho mais o 2G, o 4G não chegou e o 3G o rastreador não funciona. Meu Deus. Então, assim, não, é porque assim, né, gente, trabalhar com GR é fácil, assim, moleza. entendeu? É moleza. Então, assim, Você não. tá no rastreador e tá tudo resolvido, tá cumprindo a pós. Então, tem esses desafios adicionais. Agora, realmente, é importante que se faça uma migração planejada e que você que trabalha com GR, você que trabalha tem um rastreador na sua operação, você precisa fazer isso desde já. Uhum. Por quê? Porque você não pode ficar esperando que a mudança aconteça, que de repente apague o sinal e você deixa o seu cliente descoberto. Então, a nossa postura tem sido assim, ó, vamos fazer isso de uma maneira responsável, Sem planejada, pânico. dá tempo de fazer essa migração, não pode deixar para fazer na última hora. Agora, olhando assim, se você olha, por exemplo, no mapa da Anatel, se você vê assim, só no estado de São Paulo, cara, você tem milhares de antenas com 2G funcionando. Lembrando que o 2G também ele opera as maquininhas de cartão, Verdade. entendeu? Então, assim, tem muita coisa pendurada no 2G ainda. Aí tem um ponto importante. Nós fomos e fizemos esse questionamento diretamente para a Conexis. Conexis, tá bom, você está desligando o 2G, dá para você pelo menos me falar quando você vai desligar, Onde vai desligar? onde você vai desligar e quando você vai desligar? E aqui eu digo para vocês, novidade aqui para o nosso público. Breaking news. Resposta, não vou dar uma breaking news, mas ó, breaking news. Assim, a resposta oficial que a Conexis nos deu, um documento que foi enviado para nós, de ofício, e que reúne a voz de todas as operadoras, é assim, ó, não existe um planejamento da operadora para desligar antena 2G. A parte boa é isso, ó, gente. Até uma boa má notícia. A boa notícia para quem ainda depende do 2G, assim, a boa notícia é que não tem um planejamento. Então eles não têm assim, tipo, eu quero desligar, eu vou desligar. Porque isso também vai custar para ele, convenhamos, né? Mandar alguém lá para trocar equipamento custa. Calma, já vou chegar lá. Assim, a boa notícia é essa. Agora, a má notícia é que não tem um planejamento. Por quê? Porque se tivesse um planejamento. Peraí, a boa é que não tem um planejamento. A má. Vou explicar. Porque assim, se nós tivéssemos um planejamento, que seria o ideal, eu consigo dizer, olha, eu consigo saber, olha, eu sei que em tal região o sinal 2G vai ser desativado em setembro. Eu sei que, eu consigo me antecipar, eu consigo programar uma migração para aquele lugar, etc, etc. O fato de eu não saber implica o seguinte, que ela pode desligar uma antena 2G em algum lugar a qualquer momento.
Então você tem que acompanhar isso na sua operação. Agora, por que que também tem um outro lado, por que que a operadora ela não tem esse planejamento? A gente não falou que ela tem interesse de migrar o 2G para tecnologias mais modernas, porque ela vai faturar mais? Tipo o 5G que ela vai sim, ela tem. Mas tem um monte de lugar, Fabrício, em que o 2G ainda dá dinheiro para operadora. Isso que eu ia falar, tem muita gente que tem aquele Nokiazinho lá ainda, né? Ou a Não, tem o maquininha, Nokiazinho, tem a maquininha de cartão, entendeu? Então assim, aí eu o vou mandar um né, técnico com uma antena pra não, então instalar aí lá então em... assim, ó, eu penso o seguinte, é aí o outro lado. No lugar onde o 2G ainda gera alguma receita, porque assim, ó, a operadora ela paga pro fabricante por equipamento, ele põe lá na antena. Uhum, Então, enquanto esse equipamento estiver gerando faturamento, para a operadora é negócio. sim. Tá produzindo. Tá produzindo, entendeu? E aí o que acontece? Para investir em módulos 4G ou 5G, a operadora precisa investir. Ela vai investir aonde? Aonde tiver mais receita, onde der mais dinheiro. E normalmente onde é primeiro? Primeiro nas grandes cidades, nas capitais, nas zonas urbanas de maior adensamento, que é onde tem mais receita. Depois ela vai indo, entendeu? Aham. Depois ela vai tendo um espalhamento no mapa, vai pegando nas zonas E como marginais. todo produto, ela vai acompanhar a demanda. Exato. Então, assim, então, você imagina assim que qual é uma tendência? É que os equipamentos 2G continuem funcionando nas franjas dessas manchas. Uhum. Entendeu? Ou que sejam migrados para outros lugares onde ainda tiver demanda. Então, a operadora, ela não vai fazer uma desativação repentina e brusca, Brusca. porque o equipamento 2G pode não estar dando tanto dinheiro quanto o 5G, mas dá algum dinheirinho. E esse dinheiro o valor desse equipamento já foi amortizado há muito tempo. Quanto mais ela esticar essa corda, melhor. Então, enquanto tiver demanda, enquanto tiver gente gerando demanda ali, ela vai manter. Agora, para nós, no gerenciamento de risco e no rastreamento veicular, gente, isso é um problema. Aham. Porque tem situações em que você não pode esperar o sinal sumir. Você tem que se preparar para isso antes. É, a gente fala bastante aqui que o papel do gestor de riscos é planejar, né? É isso aí, é isso Na aí. verdade, assim, eu acho que até antes de sair esse boom, essa explosão de notícias, muitas delas falsas, até exageradas, não vamos chamar assim. Eu diria exageradas, É, exageradas. exageradas. É É, uma verdade, mas não é absoluta, né? Mas assim, a gente tinha que estar olhando isso já há alguns anos, antes até de sair qualquer pronunciamento. A gente sabe que o próprio rastreador em si, independente do chip que ele carrega, uma hora ele vai ter o fim da sua vida útil. Até por desgaste, e a gente sabe que o desgaste hoje é o que mais danifica um rastreador pelo próprio manuseio. Um caminhão tem vida útil curta, convenhamos, né? Então acho que o gestor de risco já tinha que estar. Não adianta reclamar agora, você tinha que estar olhando isso já há alguns anos, não, coleguinha. assim, ó, nós temos associados, e eu sou obrigado a concordar. De fato, essa questão da migração do 2G para novas tecnologias, isso não é uma coisa nova. O mercado Aham. sabe disso há anos. Eu, eu, É, se eu, você eu, tá na tecnologia que ela tá criando uma nova, a velha tem que sumir em algum momento, né? eu reputo dizer assim, então assim, essa questão da migração, ela não foi uma surpresa. Uhum, Mas, assim, qual foi o nosso desafio como entidade de classe, né, Fabrício? É assim, não, tá bom, eu tenho essa migração. Eu vi que a gente não teve um movimento. Assim, algumas empresas já fizeram já esse processo de migração para novas tecnologias com uma velocidade maior, outras nem tanto. E aí a gente, na defesa dos interesses, né, dos associados como um todo e do mercado, fala assim: não, vamos fazer o seguinte, olha, o que que a gente consegue fazer? Vamos tentar protelar a desativação desse 2G, se ele for uma coisa iminente. uhum. Vamos estimular a adoção de novas tecnologias entre os nossos associados. Vamos ver o que que a gente consegue trazer de padrão tecnológico, indicações de fabricantes, informação técnica. E do outro lado, tentar falar com o órgão regulador e dizer assim: olha, meu, dá para dar uma segurada nisso? O que que a gente descobriu, por exemplo? Fizemos algumas descobertas. Algumas eu já comentei aqui. Nós vamos falar com a Anatel. A Anatel, ela meio que assim, ela nos respondeu, nos recebeu, tal, a gente explicou: "Olha, nós somos esse segmento, nós protegemos aqui a carga brasileira, milhares de veículos, tal". A Anatel sentou, nos ouviu, mas disse assim: "Olha, tudo bem, entendi o problema de vocês, mas eu como agência reguladora, eu não sei se eu posso, não sou a instância correta para ajudar vocês". Por Uhum. quê? Porque eu como agência reguladora, eu vejo o que está no regulamento das concessões de telefonia, e em nenhum lugar está escrito lá Não pode desligar. que eu não posso desligar o Uhum. sinal, entendeu? Inclusive até isso que eu tô falando, assim, gente, precisamos entender que a migração para novas tecnologias é um movimento que é de interesse da operadora.
Sim. E é legítimo, ela está ganhando dinheiro com isso, é onde ela vai ter receita, etc, etc. O outro lado é isso que a gente descobriu, ó, na interlocução com a Conexis, que representa as operadoras, falou assim, olha, eu não tenho um movimento programado, não tenho uma data marcada, Uhum. Tem um entendeu? cronograma. Não tem um cronograma, mas eu estou desativando. Porque também, assim, a operadora, ela também tem uma capacidade limitada de investimento. Se ela tivesse uma capacidade infinita, eu tinha 5G em todas as rodovias do Brasil e a gente não Exato. tem. Aliás, um comentário, né? A gente está falando disso, pô, 2G, 2G, 2G. Gente, tem Não pega nada. muito lugar no Brasil inteiro que não tem nem o 2G, É. tá? Eu vou dar um exemplo. Eu estava pela Gap, nós estávamos participando de um evento, nós fomos para Rio Verde. E por uma circunstância lá, nós tivemos que primeiro pousar em Goiânia. Rio Verde fica mais ou menos umas 4 horas de viagem. É um polo do agronegócio Uhum. brasileiro, onde tem a soja. Na época que nós fomos, estava se eu não me engano, estava na época do milho safrinha, Uhum. né? Então, assim, cara, a gente andava na estrada. E é uma estrada plana, Fabrício, assim, que é o Planalto Central, assim, Cenário você... de filme, né? Então, é bonito, assim, É. bacana. É bonito, gente, é muito bonito. Ali que você vê onde está a riqueza do agronegócio brasileiro. Então, assim, andava quilômetros e quilômetros. Um lado da estrada, milho, 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 do outro lado, milho, 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 assim. Cara, eu olhava no meu celular, Nada. não tinha nem o 2G. Eu tinha aquele sinalzinho mínimo do Uma SMS e o torrezinha. telefone celular, se muito, tinha lugar que nem esse sinal tinha. Então nós estamos falando assim de uma coisa, vamos falar, de novo, quando eu falo de um país de dimensões continentais, cara, tem lugar onde a conectividade mínima nem chegou ainda. É. E isso é um ponto de desafio para o gerenciamento de risco. Exato. Sempre foi. Sempre foi. Continuar. E ó, eu vou dizer pra vocês: a gente pode migrar para o 5, para o 6, para o 6G, e continuará sendo, porque para a operadora, só faz sentido ela botar a disponibilidade de um sinal, de uma tecnologia, num lugar isolado, se ela tiver alguma receita. Se a receita dela for zero, não vai ter E a interesse. gente tem outros problemas muito na mesma linha. Por exemplo, a gente discute há anos, eu desde que estou no GR discuto isso. Posto de parada, posto de combustível que seja para pernoite. Onde não tem demanda, não tem posto, meu amigo. É simples. Aí, eu queria um pernoite em tal lugar. Não tem porque você passa 3 caminhões por dia lá. Quem vai abrir um posto lá? Pra Exatamente. ficar sem Assim, receita? então, é que tá. Essas coisas, eu falo assim, não tem ONG, né? É. Não tem ONG no É nosso setor, mercado, assim, é oferta e mercado. demanda. Cara, como é que a gente fecha essa conta? Entendeu? Não, assim, então, sei lá, você pode às vezes, assim, eu me lembro, nessa questão de compras públicas, né? Então, tinha às vezes situações em que, somente órgãos do governo federal, sei lá, o Ministério da Educação, vou comprar milhares de computadores, mas ela fazia no edital, ela fazia lotes onde assim, ó, não, você vai levar São Paulo, mas você também vai levar Centro-Oeste e você vai levar umas aldeias indígenas no meio da Amazônia A lá. carne, mas vai com um pedacinho de osso. Vai a carne, mas É. não, você tem a carne porque tem que fechar a conta, É. porque senão assim, você ganha dinheiro no lugar bom, mas Ninguém aceita o ruim. você tem que fazer uma coisa, porque se você tentar vender o ruim, ninguém vai querer. É. Então, assim, de repente, uma ideia. Não, eu vou fazer uma concessão de pontos de parada, vou te dar 2 pontos de parada aqui em Barueri, Grande São Paulo, aqui e tal, que puta, tem muito Aham. Na movimento, muito caminhão, Bandeirantes. na Bandeirantes ali e tal, mas você vai ter que botar uns 2 ali no fim do caixa-prego ali, onde vai passar 2, 3 caminhãozinhos por dia. Mas é assim que a gente consegue realmente mudar as coisas. Exatamente. Agora eu vou. Tem uma Ó, pergunta boa, tem uma provocação pra te fazer, mas eu vou fazer daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma beleza, tá bom. pequena pausa aqui, Ufa, pra você tomar um café, uma água, se quiser um café. belezinha? Mas eu vou dar um recado para quem está nos assistindo aqui, aos amigos do Fórum GR. Muito obrigado por estar aqui conosco, mais uma edição de um papo muito interessante. Mas eu tenho que cobrar vocês, viu? A gente tem um compromisso aqui que é o seguinte: a gente precisa muito da colaboração de vocês aqui. Curte, compartilha aqui esse vídeo, é um tema muito importante, assim como os outros também. Dá uma vasculhada no nosso canal, a gente já falou de tanta coisa boa nos últimos anos aqui. A gente está indo para o nosso 3º ano de programa direto, né? A gente já fez algumas pausas na carreira, vamos chamar assim, mas a gente está nesse 3º ano aqui, uma temporada muito bacana. Então, compromisso comigo, hein? Entra lá no LinkedIn ou Instagram do Fórum GR, vai ter uma foto aqui do nosso belíssimo convidado. Comenta lá, comenta no YouTube também se você quiser, mas comenta lá no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Deixa sua pergunta, seu comentário, sugestão de tema, diz o que você achou, sua opinião é importante, é o que fomenta aqui os nossos papos, a gente sempre ouve para programar novas conversas, então comenta lá, marca a gente e participe disso aqui de verdade, afinal o fórum é uma comunidade. E aí para você que vai comentar lá, que eu sei que você vai comentar, a gente vai sortear um prêmiozinho, né? Um prêmio só? Tá vendo? Tô sem o Léo aqui, hoje eu posso ser mão de vaca. Então a gente vou fazer o papel do Léo, vou ser bonzinho. Vamos sortear então 2 ingressos
para o nosso próximo evento, que é o Encontro Presencial do Fórum de GR, que é o nosso quinto evento do Fórum, né? Quinto encontro presencial, que vai ser agora dia 13 de maio, tá certo? 13 de maio em São Paulo, na Avenida Rebouças. A gente já tá com ingressos disponíveis para você se inscrever. Vai no nosso site, você vai achar os caminhos, ou se não, procura no Simpla. O site da nossa bilheteria é o forumgr.com/quinto encontro. Você vai encontrar lá todas as informações. Não deixe para a última hora, porque a gente, nos últimos, todos os eventos, na verdade, nos últimos ainda mais, a gente teve venda encerrada com 10, 15 dias antes do dia do evento. Então a gente realmente esgota as vendas muito antes do evento. Então não deixe para a última hora. Para quem é membro dos nossos grupos, tem desconto. Então se você não está no grupo do WhatsApp do Fórum GR, entra lá. A gente tem um grupo que é só para notícias, o nosso newsletter. Esse é aberto, você pode entrar à vontade. Vai no nosso site, você vai ter o link para entrar. É o forumgr.com/news. Entra lá que você faz uma breve inscrição, você já cai no nosso grupo do WhatsApp. E assim você já tem o acesso a esse nosso desconto e também todas as informações que a gente solta lá todo santo dia, vaga de emprego, informações de mercado, essas notícias quentes aqui de Bacana isso. essas mudanças do mercado. A gente gosta muito de soltar informações lá em primeira mão, lógico, sempre muito focados no GR. Então, nosso compromisso aqui, comenta, curte, compartilha, faz os nossos 3 Cs e a gente vai liberar aqui, vai soltar uns ingressos aí para quem comentar, quem cumprir as regrinhas. Depois não me cobra, hein? Vou falar, já comentou lá? Não me cobra. Legal? Mais algum aviso? Acho que não, né? Beleza. Então aqui pra gente voltar para o tema e pensando nisso que a gente estava falando aqui, de comparar as tecnologias, eu fico me perguntando também o papel das tecnologias satelitais nessa conversa toda, que a gente tem esquecido, né? Acho que vale a gente também voltar um pouco atrás, porque até as apólices são muito desenhadas em cima disso. Para onde eu não tenho cobertura celular, que são as áreas rurais, vamos chamar assim, eu deveria ter uma cobertura satelital. A gente está mapeando isso? A gente tem discutido isso? Eu tenho visto muito pouca discussão nesse sentido por enquanto, tá, Fabrício? Assim, eu acho que as conversas são muito incipientes, a disponibilidade de equipamentos com custos. Porque imagina assim, eh, quando eu tenho operações onde o risco é muito alto e o valor da carga é muito alto, essa discussão ela é mais madura. O Uhum. pessoal senta e fala assim, não, eu preciso ter, às vezes as apólices exigem, e aí você tem fornecedores que se posicionam nisso. Mas isso não é uma coisa disseminada no mercado, né? Isso aí é uma coisa assim muito, muito particular de alguns poucos segmentos de cargas de alto valor agregado. E eu não tenho visto essa discussão muito presente nos grupos, não. Como é que vocês têm visto isso? Não vejo. Então, assim, eu acho que esse momento é bom dessa discussão do 2G, porque traz o assunto à tona, coisa que talvez a gente está deixando de fazer há alguns anos. Então, acho que a gente pode aproveitar esse movimento e discutir também, pô, qual o papel, né, das tecnologias satelitais. A gente tem visto muita coisa nova chegando, Uhum. Starlink aí já no mercado. Como é que a gente pode introduzir isso até em, assim, onde não funciona celular, seja 2, 3, 10, 20G, teoricamente a gente imagina que o satélite está funcionando. Será que está? Acho que vale também a gente puxar um pouco a conversa aqui para esse lado e falar, pô, vamos olhar mais uma tecnologia também, aproveitar que a gente está discutindo, vamos Então, discutir assim, mais coisa? você sabe que assim, né, a disponibilidade da Starlink, eu acho que ela deu uma mudada no setor, porque mostrou-se que é possível, sim, você levar Isso. conectividade móvel, satelital, a um custo mais, assim, se ainda não é um custo acessível, Ainda não. mas a um custo que você pode sentar e discutir. E outra, né, hoje, acho que assim, a Starlink ela inaugurou um mercado com essa coisa da transmissão de internet via satélite, mas você tem hoje outros fornecedores que também disseram assim, bom, eu não vou ficar atrás. Aham. Então, assim, na medida que você tem, é bom que você tenha um entrante, que ele abre um mercado, aí outras empresas enxergam, nossa, tem oportunidade ali, aí surgem competidores, a competição baixa os preços, né, os fabricantes ficam mais motivados, a escala diminui o custo da tecnologia e Uhum. isso acaba chegando. Agora, eu vou dizer a vocês, eu até tenho curiosidade, se alguém aí que está nos acompanhando tem conhecimento de ofertas de serviços de rastreamento baseado em tecnologias por satélite, meu, traz aqui para a discussão do Fórum de GR, isso pode ser um tema bom para discutir no evento, Sim. agora, né, que estamos marcado agora para maio, né, e tem sempre as discussões digitais do Fórum de GR, isso é um tema muito importante. E a gente aqui está discutindo, falamos bastante do EG, mas a gente está falando no geral também de conectividade. É muito mais que isso, né? Tem operações que não usam rastreador, usam celular, usam outros meios, RF, tem vários outros meios de se comunicar hoje em dia, né? Acho que
O importante é a gente também abrir o olhar, sair um pouco, às vezes, das nossas operações. Na minha operação, eu já tô no 5G faz tempo. Show de bola, mas tem operações que não tem G nenhum, que tá muitas vezes no RF só em uma ponta ou outra, faz um leitor muitas vezes por código de barra. A gente tem que pensar principalmente na logística, né? A gente tem demandas muito diversas. Tem gente que usa de tudo, tem gente que usa só um por custo, por perfil da operação. Eu acho que o papo de conectividade é muito mais amplo do que 2G versus 3, 4G. É verdade, eu concordo com isso. Isso é uma discussão valiosa, porque cada vez mais a gente vê isso, né, Fabrício? Não é só você ter ali um, um pontinho que mostra para você onde no mapa que está o veículo que te interessa, Uhum. seja para proteção, veicular, ou seja para um rastreamento, para o monitoramento da operação. A gente precisa cada vez mais ter o fluxo da informação, né? Aham. Porque a informação O que acaba te vale é a informação, não no é que vale a informação, assim, num certo exagero, por exemplo, eh, hoje, que assim, antigamente, não antigamente, muito recentemente, né, a gente comprava um produto online como consumidor, e eu sabia que ele ia chegar em 3 dias, ou ia chegar em uma Uhum. semana, e eu falava: "Ah, tudo bem". Esquece dele um pouquinho. E você esquecia dele e tal, aí você falava: "Nossa, ia chegar até sexta, o que aconteceu?". Aí você ia entrar lá na plataforma do e-commerce que você comprou, e você ia olhar: "Nossa, puta, atrasou, vai", mas assim, isso era uma coisa aceitável. Aí Uhum. né, as grandes plataformas de e-commerce começaram a desenvolver sistemas logísticos cada vez mais ágeis. Aí fala assim: "Não, eu te entrego em 24 horas, te entrego no dia seguinte, te entrego no mesmo Hoje. dia", entendeu? Assim, como consumidor, eu acho sensacional, né, mas também o outro lado deixa a gente mal acostumado. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Eu tô aqui, estamos aqui no meio aqui da nossa discussão da gravação do podcast. Eu quero comprar uma xícara de café igual a essa que você comprou aqui do Nespresso aqui e tal. Eu pá, entro lá online e tal, entrega no mesmo dia. Ah, tem uma taxa de urgência e tal. Não, sou um cliente muito 2 ansioso. cliques, você Eu comprou. quero, clique, clique. Tal. A partir desse momento, cara, começa um relógio. Um reloginho dispara em algum lugar, Uhum. entendeu? Em algum centro de distribuição. Vários Tem um, robozinhos lá. tem um Tem robozinho. pessoa nenhuma trabalhando, só robô. Sei, dizem. Eu ainda não vi, mas vamos lá, que sejam robôs e pessoas todo Aham. mundo junto, mas tá lá, alguém vai pegar numa prateleira um produtinho daquele código, vai bipar no sistema do negócio, vai entrar numa fileira, vai entrar numa caixa, vai entrar num veículo que pode ser uma van, uma moto, um carro Patinete. particular, um patinete elétrico e até o final do dia chega na minha casa. Cara, quantas coisas aconteceram no meio do caminho Quantos sistemas quantos sistemas integrados para assegurar que essa operação funcionasse. Quantos testes não precisaram ser feitos, Puxa. entendeu? Eu até outro dia eu fiquei fascinado, uma coisa boba. Eu fui fazer uma devolução de um produto no Mercado Livre. Uhum. Comprei no Mercado Livre e tal, o produto veio errado, não era exatamente o que eu queria, eu fui devolver. Aí falaram assim: ó, você apresenta esse QR Code nesse endereço, era um lugar perto da minha casa. Eu fui lá, era uma oficina de conserto de celular. Eu olhei assim, mas Será? não, eu falei: é isso mesmo?". Eu entrei lá, pra fazer uma devolução no Mercado Livre. "Ah, não, é aqui mesmo". Aí assim, ele pegou: "Você tem o QR Code?". Ele pegou o celular dele, leu o QR Code no meu celular, ele falou: "Tá bom". Aí eu falei: Pode ir "Mas embora. é só isso?". "Não, é só isso, acabou". Leu aqui, já entrou no sistema, já entrou no fluxo dele, deixou separadinho ali. E eu falei: "Pergunta, como é que é isso?". Fala: "Não, em intervalos regulares, de quando em quando, tem o carro que faz as entregas, tem carro que faz retirada". Funciona assim, Rapidinho. perfeito. E eu falei assim: "Gente, que coisa absurdamente fascinante e que arrojado, que avançado que foi isso". Quantas integrações precisaram ser feitas para eu ter certeza num sistema que seja seguro, onde eu gero um QR Code, bate um com o outro, Ah. olha, entendeu? Cara crachá, as coisas se identificam e se falam. E tudo isso para que você, nessa posição de consumidor, ache simples. Nossa, que simples. Fui lá e deixei na Eu borracharia, fui na lá, bicicletaria. deixei lá Para e você é simples. Para quem tá no background ali, putz, grila, eu uma imagino. complexidade gigantesca. Eu imagino. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu fico fascinado, na maneira como as coisas, como existe realmente soluções para os problemas. Eu brinco, eu estava conversando com você, eu te dei aqui um exemplo fora do ar. Muitas vezes nós aprendemos a conviver com os problemas, porque a gente Uhum. imagina que não acha soluções para elas. E acho que talvez aí está o papel da inovação, de quem pensa em coisas novas. Pô, você fala assim, você tem que estar sempre se perguntando: "Mas, pô, mas por que que é assim? Mas por que que tem que ser assim?". E na medida que você flexibiliza o seu pensamento e você pensa em maneiras novas de fazer,
Aí a gente bola soluções para os problemas. Na conectividade, por exemplo, puxa, mas eu não tenho hoje uma alternativa satelital que eu possa suprir a deficiência do 2G que não chega lá e não vai chegar? Uhum. Ou que surjam outras tecnologias emergentes que estão surgindo em telecomunicações que façam essa comunicação? Eu não vou recordar agora, mas eu estava vendo, existe um desenvolvimento, Fabrício, de uma tecnologia de comunicação ponto a ponto, Sim. que está sendo feita sem fio. Eu não sei exatamente onde que é, não sei se eu vi uma coisa na China, um negócio assim, mas basicamente assim, eu tenho um emissor e eu tenho um receptor. Esse emissor fica numa base, esse receptor fica aqui e eles se comunicam sem fio a qualquer distância. E aí você fala assim, não, mas aí não precisa de antena? Fala, não, ele não importa onde ele esteja, um está sempre falando com o outro. Pô, então se eu botar isso aqui numa central e isso aqui um chip GPS, num rastreador, cara, eu não preciso de operador, eu não preciso nem de satélite. Exato. Aí você imagina, fala, peraí, mas não precisa nem do satélite? E esse tipo de tecnologia, aí, cara, isso muda É, completamente a regra do jogo. o IoT, né, mudou esse mercado. Acho que a gente tem que olhar muito para isso. Tem mercados mais maduros que olham, não são de logística, mas olham. E no caso, por exemplo, dessa entrega, o rastreamento não começou no rastreador do carro, o rastreador começou na entrega. Ele leu o QR Code, o rastreamento começou ali. Então, assim, você tem que pensar que conectividade não está ligando só equipamentos que têm tecnologia de comunicação. Certo. Estando em alguma rede, o teu relógio que eu estou reparando que é um relógio Não. esportivo, está conectado a alguma coisa aí. Você está sendo medido, correto? Exatamente. Não, isso aqui, inclusive, é um enjoado, assim, porque ele tem uma geração nova aqui, ele tem sensores, Você acelerômetro, está sensor mais de rastreado pressão. que muito caminhão. Exatamente, né? Inclusive, eu uso para monitorar meus passos, atividade física, batimento cardíaco, quando eu estou fazendo os treinos de corrida. Então, assim, falei, cara, assim, é sensacional porque, assim, aquilo que você mede, cara, gente, assim, né, um clichê, né? Aquilo que você mede, você consegue controlar, você Exato. consegue melhorar. Aquilo que você não mede, você não E consegue tem fazer. muita informação disponível, às vezes a gente não está olhando para ela. E aí, pra gente talvez aqui caminhar um pouco pro final do programa, infelizmente a gente tem que interromper o papo aqui, que o pessoal do Tava estúdio muito já, boa a conversa. já quer a folga. Qualquer coisa, se o pessoal não ficar enjoado de mim, eu marco uma outra conversa e a gente volta. Não, isso é muito importante. Eu certeza que você vai estar no nosso próximo evento. O pessoal pode procurar as meninas também da Gristec, são amigas nossas de mercado, então certeza que elas vão estar lá. E todo o time também, né? Não, eu já confirmei a minha presença. Estarei no Fórum de GR em maio, eu vejo vocês lá. Por favor. E aí, pra gente fechar aqui, a gente tem um praxe que é a dica de ouro, que a gente chama. É basicamente assim, você dá um recado, talvez olhando um pouco, se imaginando, né, você alguns anos atrás, quando você entrou no GR ou não, quando você começou no mercado, ou não, ou para aquele profissional um pouco mais inexperiente que está nos ouvindo aqui, que a gente gosta muito de ajudar os colegas, então talvez assim, para quem está começando a trilhar essa carreira no nosso mercado, o que seria para você uma ou mais dicas de ouro para salvar esse novo profissional? Cara, eu tenho uma coisa muito, muito importante e que é uma coisa que teve um impacto enorme na minha carreira e que eu gostaria de dividir com esse pessoal mais novo. E que realmente faltou alguém me dar esse conselho na época. E o conselho é o seguinte: é, é, eu comecei a minha carreira tanto no jornalismo e depois, lógico, nesse momento quando eu migrei aqui já para esse universo de GR, já estava mais amadurecido, já tinha essa clareza. Mas quando eu comecei minha carreira, isso há 30 anos atrás, eu vivia um dia após o outro. Uhum. Ah, eu vou trabalhar num lugar, vou aprender um negócio, eu vou melhorar aqui, melhorar ali um pouquinho, tal. E eu não me dei conta da passagem do tempo. Então, o conselho que eu dou para você que está começando agora, você que está no momento inicial da carreira, é assim, ó, você tem que fazer uma coisa que outras culturas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o pessoal faz muito, que é planejar a sua carreira. Um exercício simples. Fabrício, faz de conta você aqui, ó. Você está começando ali no GR e um dia você quer ser presidente ou dono de uma GR de porte médio com 100 funcionários. Então você imagina isso, assim, não, eu quero isso. Certo. Bom, então se você vai ser presidente, pô, então um dia você vai ter que montar a sua empresa, você tem que começar como uma empresa pequenininha. Então você vai ter que fazer cursos de formação no Sebrae, ou antes você tem que ganhar alguma cancha no mercado. Você tem que pelo menos ser um gerente em alguma operação, né? Nem ser diretor, né? Uhum. Então você imagina assim, então tá bom, qual é a trajetória para eu virar gerente? Para eu ganhar essa experiência para eu ir abrir a minha empresa. Ah, então, peraí, eu tô de analista,
Ah, eu demoro no mínimo 5 anos como analista, eu vou virar um analista, vou virar um coordenador, aí eu vou demorar mais 5 anos para virar um gerente júnior, Uhum. mais 5, então assim, puta, então eu vou demorar algo entre, sei lá, 10 anos para eu ser de um analista para chegar a gerente. O que que eu preciso fazer? Que habilidades eu preciso ter em cada fase dessa etapa? Que cursos, informações, o que que um gerente sabe que eu não sei? Quanto tempo demora para eu fazer isso daí e quanto isso custa? Uhum. De maneira que você faz assim, beleza, eu quero virar um gerente em 15 anos. Cara, passou 5 anos, você não foi nem Não promovido a andou nada. coordenador. Alguma coisa está errada. Teu planejamento já foi por água abaixo. Porque fazendo assim, você consegue estimular em que etapa da tua carreira você está, nível de esforço você precisa fazer para mais ou para menos para atingir o teu objetivo. Porque, Fabrício, a pior coisa é você fazer a sua carreira sem ter um rumo definido. Porque, gente, para quem não tem um rumo definido, nenhum vento é a favor. Nenhuma força vai te favorecer. Na medida que você planeja a sua carreira, você sabe o quanto você precisa investir no teu desenvolvimento, quantas horas aquilo impacta, que impacto isso tem para o seu dinheiro e para a tua vida pessoal, aí sim você consegue construir uma carreira de sucesso. E muitas vezes o que que você tem que deixar pelo caminho também, em cada fase, né? Quais conexões você faz, quais conexões você Boa, perde. boa, boa, porque assim, isso é outra coisa também. A coisa muito importante, assim, que é a recomendação que eu faço, assim, desenvolver bons relacionamentos, porque né, são pessoas que abrem as portas para nós. E outra coisa, só para a gente encerrar então, da mesma forma que é importante saber que portas abrir, é importante saber que portas fechar. Se você abre o seu leque, eu quero fazer 10 coisas. Cara, olha quantas possibilidades diferentes você tem que investir teu esforço, tua energia para dizer assim: essa possibilidade é boa, ela é ruim, não sei o que, não sei o que assim. Cara, às vezes assim, por isso que eu falo, se você fizer uma coisa com menos opções, mas opções mais focadas, você vai tomar melhores decisões e melhores escolhas e vai ter uma carreira de sucesso, que é o que eu desejo para todo mundo que está nos vendo aqui. Excelente, esse é meu desejo também e é um dos motivos da existência desse fórum de GR. Agradeço você pela disponibilidade, por esse papo muito bacana. Só dar um recado agora, como é que as pessoas te acham, quem quiser te provocar aí, te conectar no LinkedIn, onde você está disponível para Cara, conectar as pessoas? o meu LinkedIn está disponível ali, você consegue os contatos ali por intermédio da Gristec, o nosso site da Gristec é agristec.com.br e o pessoal me acha ali também pela Gap. O Gap é guep.com.br, o alex@gap.com.br vai me encontrar. Muito bem, muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Papo com o Especialista.